Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Hoje estudaremos o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Olha, chegando ao capítulo 4, um capítulo bem, eu não vou dizer que difícil, mas que exige uma atenção a mais, um esforço de compreensão a mais, porque ele vai entrar em questões muito técnicas ali dos judeus e que nós precisamos fazer uma imersão, de fato, naquele mundo, daqueles judeus daquela época que Paulo conhecia tão bem. E para quem quiser voltar aí, né, pegar a sequência, tá aí no canal a playlist Estudo das Cartas de Paulo. São duas playlists, uma é dos estudos das cartas de Paulo e outra playlist é das palestras, né, que a gente faz aqui na casa. Vai lá nos estudos das cartas de Paulo e vê a apresentação, capítulo 1, 2 e 3 e hoje o capítulo 4. Sejam todos muito bem-vindos. Então, para quem não lembra, só recapitulando o que é que a gente vem estudando nessa carta aos Romanos, né? Lá naquela sociedade de Roma, naquele seio daquele cristianismo nascente dentro da capital do império, ali o cristianismo se dividia em dois grandes grupos. Um grupo era com os judeus, o outro grupo era com os gentios, né? Judeus recém-convertidos ao cristianismo e gentios também recém-convertidos ao cristianismo. E aí Paulo, ali durante o primeiro momento na sua carta, ele fala para os gentios, né, algumas coisas importantes que nós já estudamos aqui, e ele vai dedicar o restante dos capítulos aos judeus. Por que isso? Por quê? Por dois grandes motivos. Primeiro motivo é porque os judeus eram o povo que tinha recebido a revelação do Primeiro Testamento. Era o povo que detinha a lei, né? Aquela lei de Deus. É verdade, uma lei um pouco até deturpada em alguns aspectos, ou melhor, em muitos aspectos, mas era o povo que tinha recebido a revelação do Antigo Testamento, os profetas. O próprio Cristo veio no seio do povo judaico, porque já tinha a base, né? A crença no Deus único, as leis, né? Os 10 mandamentos. Então, já tinha toda uma base formada. Então, esse é o primeiro grande motivo que Paulo se refere tanto aos judeus nessa carta aos Romanos. O segundo grande motivo era porque o próprio Paulo era judeu, tinha sido doutor da lei, inclusive. Então, é o segundo grande motivo, porque Paulo conhecia muito bem as crenças daquele povo, o sentimento daquele pessoal, conhecia os seus acertos e os seus erros. E aí ele escreve bastante aos judeus com a intenção de justamente sanar aqueles erros, tirar aquelas ervas daninhas e aproveitar o que precisava ser aproveitado. Tá bom? Então vamos lá, capítulo 4 da carta aos Romanos. E aí a gente sempre vai enumerando, né, lendo na íntegra toda a carta para que não se perca nada, e em alguns momentos a gente faz um destaque, alguma referência a alguma obra espírita, tá? E a gente está fazendo essa série baseado no Evangelho por Emmanuel, estudo das cartas de Paulo. Nesse capítulo 4 não tem nenhuma referência nessa obra, tá? Então nós pegamos as referências por nossa própria conta, tá? Mas na obra, no estudo das cartas de Paulo, baseado nas obras do Emmanuel, não tem nenhuma referência, nós pegamos por nossa conta, tá? E aí essa primeira parte da carta, que abrange aí os primeiros versículos, ele vai falar, o Paulo vai falar de Abraão. Quem não lembra quem era Abraão? Abraão foi o primeiro pai da fé do Deus único, né? Abraão é o pai de
todas as religiões que creem no Deus único, muito antes de Moisés. Moisés já bebe na fonte de Abraão. Tá? Então, Abraão, lá no mundo antigo, muito antes da vinda do Cristo e muito antes de Moisés, né, foi ele que lançou na terra essa crença no Deus único. É por isso que se diz que todos nós somos filhos de Abraão, porque todos nós bebemos na fonte de Abraão, que é a crença no Deus único. Tá? E aí, Paulo vai dizer: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, claro, mas não diante de Deus. Isso aqui é importante, porque Paulo ele vai começar a falar da justiça e da questão da fé. Como que a gente deve ser salvo? Pela justiça ou pela fé? Ele vai separar a questão de obras e questão de fé. E olha, gente, a chave da doutrina espírita ela é fundamental para que a gente compreenda o sentido das palavras que Paulo usa aqui nesse capítulo. Aliás, em todas as suas cartas, mas nesse capítulo é uma coisa assim fundamental. Porque se a gente lê na literalidade o que Paulo escreve, vai parecer uma coisa totalmente diferente e vai até soar estranho para a gente. Mas com a chave da doutrina espírita dá para a gente compreender o sentido verdadeiro que Paulo utiliza e a gente vai dizer, olha, realmente é isso. É por isso que tem muita gente que lê as cartas de Paulo e acha estranho, e acha que Paulo é preconceituoso, é isso e é aquilo, porque ainda não está observando com aquela pureza que Paulo escreveu. Então, nós vamos entender o sentido que Paulo vai usar com a chave da doutrina espírita e você vai perceber que casa perfeitamente. E nesse primeiro momento, ele diz que Abraão ele foi justificado por sua fé, né? E claro, ele deve se vangloriar disso, mas não diante de Deus, porque tudo é misericórdia de Deus. Se Abraão conseguiu esses feitos, foi devido à misericórdia de Deus. Paulo abre dessa forma, né? E acredito que é totalmente de acordo com o que a gente pensa. Aí ele vai continuar. Pois, que diz a Escritura? Acreditou Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo, a partir daqui, vai começar a separar crença de obra. Crença de obra. E é importante a chave da doutrina espírita, essa chave mestra, porque quem lê sem essa chave pode cometer o equívoco de acreditar que pelo simples fato de você acreditar em Deus, você está salvo, sem precisar de obras. Mas não é exatamente isso que Paulo vai falar, nós vamos ver a partir de agora. Ele vai dizer, a crença de Abraão foi que salvou ele, porque em verdade Abraão ainda não tinha obras. Ele vai falar no versículo 4, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Que isso, Gonçalo? O que foi que Paulo falou aqui? Porque aquele que pratica as boas obras, ele é como se ele não precisasse mais da graça. As próprias boas obras vão justificar ele. Só que essas boas obras que Paulo fala, não é aqui para a gente aqui da terra, não. Porque todos nós aqui da terra precisamos da graça divina, porque por melhor que a gente se saia na encarnação, nós ainda somos maus. Nós ainda temos o mal dentro de nós. Então, de toda forma, nós vamos precisar dessa graça divina. É como se a gente oferecesse uma migalha para Deus, por melhor que seja a nossa obra, mas é como se a gente oferecesse uma migalha e Deus desse o paraíso de presente para a gente. Isso é a graça. Agora, essa boa obra que Paulo fala são as boas obras dos espíritos superiores, ou melhor, dos espíritos puros.
tá? Que realmente praticam boas obras, que não tem mais o mal dentro de si. Tá? Deu para entender essa primeira diferença, gente? Quem não entendeu ou quem discorda, pode colocar aí nos comentários. Tá? Então ele faz isso aqui. Aquele que pratica as boas obras de verdade, ou seja, os espíritos puros, eles recebem o reino dos céus, tem a sua permanência continuada no reino dos céus, porque eles praticam as suas boas obras, ou seja, segundo a dívida, pagamento de salário, causa e efeito, é isso. Mas aquele que não pratica, ou seja, quem não é espírito puro ainda, aquele que ainda não pratica de verdade as boas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, crê em Jesus Cristo, a sua fé é que lhe é imputada como justiça, ou seja, a sua fé lhe salva, apesar de não fazer ainda boas obras. Então deu para perceber a diferença de uma coisa para outra. Boas obras dos espíritos puros os salvam. Boas obras, fé nossa, que não somos espíritos puros, que não temos ainda boas obras, a fé é que nos salva. Então ele faz essa separação, boas obras e fé, tá? Para que a gente não caia no equívoco de acreditar que a gente deve simplesmente ficar em casa acreditando em Jesus e não precisa sair para fazer boas obras. É fundamental essa chave da doutrina espírita. Aí ele vai continuar. Do mesmo modo, também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Olha que lindo. Isso quem falou foi Davi, no Salmo, né? Em um dos Salmos. Ele falou dessa forma: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha que lindo. Porque nós, como foi dito, ainda não temos a pureza completa dentro de nós. Nós ainda somos maus, ainda temos a maldade dentro de nós. Por mais que a gente tente praticar coisas boas, ainda temos o mal dentro de nós. Então, bem-aventurados essas pessoas que ainda têm o mal dentro de si, como nós aqui na Terra, mas Deus atribui justiça através da nossa fé. É a nossa fé que nos salva. É por isso que Jesus disse: tua fé te salvou. Que a pessoa não precisa ser puro, mas ter uma fé viva, ardente. E essa fé viva vai salvar. Porque é essa fé que vai modificando o homem pouco a pouco. O homem vai começando a praticar obras e obras e obras até um estágio em que nós vamos estar chegando ao nível de espíritos puros e realmente praticaremos boas obras sem a menor interferência do mal. Tá? Para que fique claro isso. Aí Davi ele falou em um dos seus salmos: olha, bem-aventurados aqueles que têm iniquidades, mas elas são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aí como é que um pecado vai ser coberto? Paulo já deu uma dica. Paulo falou: o amor cobre a multidão de pecados. Allan Kardec já deu outra dica ainda mais clara. Como é que você apaga uma falta cometida? Como é que você apaga um pecado cometido? Arrependimento, expiação e reparação. E essa reparação é sempre baseada no amor. Não adianta reparar com raiva, com mágoa, não adianta. Tem que ter o amor. É assim que nós vamos cobrindo a multidão de pecados, mesmo sem merecer. Mas nós somos justificados por essa fé ardente e viva. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Mesmo o homem sendo cheio de pecados, já tendo cometido tantos pecados, mas a sua fé agora é viva, ardente, e ele começa a se modificar e o Senhor perdoa
tudo o que passou. Através dessa prática, dessa fé viva. E aí nós selecionamos a obra do Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, uma obra bem conhecida, lá no capítulo Fé e Obras, capítulo 5 do Palavras de Vida Eterna, para que a gente deixe muito claro a nossa mensagem de que quando a gente fala que a fé salva, aliás, Jesus falou, a tua fé te salvou, e Paulo vai falar que nós somos justificados pela fé, não é a gente ficar em casa dizendo eu acredito em Jesus e eu estou salvo. Não. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos obrar, nós precisamos de boas obras. Só que as nossas boas obras não são as boas obras que Paulo está falando, eu já falei isso há pouco. As boas obras que ele está falando aqui, nesse capítulo, são as boas obras dos espíritos superiores, dos espíritos puros, eu repito. Mas nós temos o nosso nível de boas obras e estão aqui, nessa mensagem do Emmanuel, e são extremamente necessários para que a gente evolua, para que a gente seja justificado por nossa fé. O Emmanuel ele vai dizer, é por isso que a fé e as obras se completam no sistema de nossa relação com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não tem como você ter uma fé viva, pulsante, ardente e não praticar obras, não trabalhar. O Emmanuel nos diz que não tem como diferenciar templo de oração e oficina de trabalho. Todo o planeta é templo de oração e oficina de trabalho ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo claro? Eu estou em casa e de repente surge uma discórdia em minha família. E aí eu sou um agente pacificador naquela discórdia. Eu tento apaziguar. Eu estou orando, porque as boas atitudes são a melhor prece, e eu estou trabalhando para a obra divina ao mesmo tempo. Então não tem como separar fé ardente, viva, de trabalho no bem. E para que a gente um dia atinja as boas obras que Paulo fala nesse capítulo, que são as boas obras dos espíritos puros, é fundamental que a gente comece com as nossas pequenas obras aqui na Terra, através do desenvolvimento da nossa fé viva e ardente. Tá? E aí lá olha só, já estamos chegando no versículo 9 já, do 4º capítulo. Paulo vai dizer, agora ele vai entrar na circuncisão novamente, o que nós falamos no capítulo passado, na semana passada, ele vai entrar novamente na circuncisão, porque é um tema bastante importante para os judeus, né? Eles creem que não tem como a pessoa ser salva sem ser circunciso ou circuncidada. Não tem como. Então, é fundamental isso para eles. Por quê? A gente remonta lá para Abraão. Abraão já, em sua velhice, ele teve um contato com o que ele achava ser Deus, através da sua mediunidade, e teve todas aquelas orientações, e uma das orientações foi que ele praticasse a circuncisão, para fixar, formalizar, fechar mesmo uma aliança entre o homem terreno e Deus. Porque Deus daria a sua graça e Abraão daria um pedaço da sua carne, através da circuncisão. Isso é muito importante para os judeus até hoje.
Aí Paulo, ele vai falar da circuncisão. Quem leu Paulo e Estevão sabe que ele até tinha alguns pequenos atritos com o apóstolo Tiago, lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, porque Tiago, dentro do cristianismo, queria a circuncisão. E ele, Paulo, que tinha vindo do meio judaico, não aprovava mais a circuncisão, porque dizia que não precisava disso para ser salvo. Quem leu Paulo e Estevão lembra disso. E aqui Abraão vai começar a escrever aos romanos novamente sobre a circuncisão. Ele vai falar: vem, pois, esta bem-aventurança, que foi a que a gente acabou de ler, de Davi, sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, porque dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão não, mas sim na incircuncisão. Que trocadilho foi esse que Paulo fez aqui? O que é isso, Gonçalo? Não entendi nada. Vamos entender. Os judeus não achavam, e até hoje não acham, e a gente respeita, claro, estamos aqui estudando as cartas de Paulo. Eles não acham que para ser salvo tem que ser feita a circuncisão? Isso não vem do próprio Abraão? Vem. Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, quando Abraão falou com Deus, ele, Abraão, era circuncidado? Não, não era. Está aqui, Paulo diz no versículo 10, lá no final, na incircuncisão. Abraão não era circuncidado quando teve esse contato mediúnico com o plano superior da vida. Não era. Então o que salvou Abraão não foi a circuncisão e nem foi obra, foi a fé de Abraão. Foi quem salvou. E ele vai continuar lá no versículo 11, acompanhe comigo aí, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão. Aí sim, o que ele considerava Deus falou com ele, deu o sinal que ele deveria fazer a circuncisão. Selo da justiça da fé que teve quando não era circuncidado, para que fosse ele pai de todos os que creem, ainda que não sejam circuncidados, a fim de que a justiça lhes fosse imputada. Gente, não se percam, recapitula aqui comigo. Paulo, ele faz dois tipos de salvação, ele coloca dois tipos de salvação. Uma é pela justiça, outra é pela graça. Tá? São dois tipos de salvação. Aí ele está dizendo, nesse versículo 11, que Abraão não era circuncidado e teve o contato com Deus, ou que ele considerava ser Deus. Então, poxa, se ele teve esse contato, ele já tinha sido salvo. Já estava numa missão aqui na terra. Só depois foi que veio o sinal para que ele fizesse a circuncisão. Então, isso é muito importante, porque a graça, diz Paulo, está para todo mundo, circuncidos ou circuncidados e não circuncidados. Estão percebendo a sutileza de Paulo através de suas palavras? Muito lindo isso. Aí lá no versículo 12 ele vai dizer: e fosse também pai da circuncisão para aqueles que não são, para aqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. É isso que nós estamos falando. Quem é circuncidado e crê de verdade e se modifica através de sua fé, vai ser salvo. Quem não é circuncidado, mas também crê, ou seja, anda também nas pisadas da fé de Abraão, também vai ser salvo. Então não é a circuncisão que vai salvar. Para a gente aqui parece muito óbvio, porque nós não temos esse costume
de achar que a circuncisão vai salvar ou não. Que a nossa sociedade ela não é puramente judaica, ela é judaico-cristã. Então a gente não tem esse costume. Mas para os judeus, sobretudo daquela época, essas palavras de Paulo eram revolucionárias. Porque eles achavam que quem não era circuncidado estava perdido. Aí Paulo vem dizer que não é isso que vai salvar. O que vai salvar é a fé. Porque não é nem as boas obras, porque nós não praticamos boas obras de verdade. Quem as praticam são os espíritos puros. Aí ele vai continuar. A promessa feita a Abraão ou a sua descendência de que seria herdeiro do mundo não foi pela lei, porque a lei ainda não tinha vindo ao mundo através de Moisés, mas foi pela justiça da fé. Olha que interessante. Não é nem a própria lei que salva, e sim a justiça da fé, porque quem não conhece a lei, quem, vamos supor, é de uma religião oriental e não conhece a lei lá do Antigo Testamento, mas tem uma fé viva e ardente, praticando o bem, é salvo da mesma forma. É isso que Paulo está dizendo. Pois, se os que são da lei são herdeiros, fica aniquilada a fé e anulada a promessa. Se só quem fosse da lei fosse salvo, a fé seria aniquilada, junto com a promessa divina, que nós seríamos salvos através da fé. Olha que sutileza de Paulo. A lei, Paulo diz, provoca ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Então, que ira é essa que ele está falando? É aquela ira de Deus, né, do Antigo Testamento, que a gente já estudou aqui, que não é ira, é lei de causa e efeito. Não é ira. Deus não sente ira. Deus é divino, não é humano. Deus é justo, mas até a sua justiça é baseada no amor infinito. Então ele está dizendo aqui que a lei provoca a suposta ira de Deus, mas onde não há lei, não há transgressão. E os povos que não conhecem a lei do Antigo Testamento, como é que fica? Como é que fica? Por isso, procede da fé e não da lei, né? Para que seja segundo a graça de Deus, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não só a que procede da lei, mas também a que procede da fé que teve Abraão. Então Paulo está repetindo o que ele já disse antes. Quem segue a lei pode ser salvo, se segue de coração. Mas quem não conhece a lei e faz as boas obras através unicamente da sua fé, também será salvo. Porque isso procede do próprio Abraão, porque na época de Abraão não tinha lei divina, porque a lei divina veio por Moisés. Tinha, claro, entendam, né, que a gente está falando aqui uma figura de linguagem. A lei divina ela é eterna. A gente está falando de lei escrita divina, na Torá. É isso que a gente está falando aqui. Na época de Abraão não tinha Torá ainda. A Torá veio depois. Então como é que Abraão seria salvo se não tinha Torá? Se ele não podia seguir a Torá? É claro que ele seria salvo através da sua fé. E é assim que as pessoas que não conhecem a Torá serão salvos, através da sua fé. Olha que sutileza de Paulo, né, gente? Eu acho isso muito lindo. E aqui no versículo 17, aí ele vai falar uma coisa mais linda ainda. Ele vai dizer: de fato, a Escritura diz: eu constituí você pai de muitas nações. Deus falando para Abraão. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou. O Deus que faz os mortos viverem e o que chama a existência aquilo que não existe. Meu Deus! Olha o que Paulo diz. Primeiro é importante a gente contextualizar isso aqui. Por que Abraão é o nosso pai?
porque nós todos cremos no Deus único. Então, simbolicamente se diz que nós somos filhos de Abraão. Tem até uma passagem no Novo Testamento dos fariseus falando com Jesus: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz: não, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam boas obras. Vocês têm como pai o diabo, porque o diabo foi mentiroso e homicida desde o princípio. Então, o que Paulo diz aqui, nós somos filhos de Abraão, é porque nós herdamos a fé de Abraão, nós praticamos a fé de Abraão no Deus único. Então, é isso que ele está dizendo. Aí ele termina com essa frase linda: o Deus que faz os mortos viverem e que chama à existência aquilo que não existe. Então, a partir da crença nesse Deus vivo, em Jesus vivo, nós acreditamos que os mortos, a partir de agora, vivem, porque o próprio Cristo apareceu vivo após a sua crucificação. E eu sempre falo, a imortalidade da alma não é exclusivismo do Espiritismo, não é exclusiva do Espiritismo. Não foi o Espiritismo quem trouxe a imortalidade da alma, a sobrevivência do Espírito. O próprio Cristo, quando apareceu, após o terceiro dia da sua crucificação, provou que a morte não existe. Então nós acreditamos nesse Deus que chama os mortos de volta à vida e traz à existência aquilo que para a gente não existia. Isso é muito lindo porque algumas pessoas acham espírito não existe, né? Isso é muito interessante, porque já está provado através da Bíblia em si a imortalidade da alma, e nós não temos mais o direito de dizer que isso não existe. O nosso Deus nos mostrou, nos provou que o espírito continua a sua jornada após a morte do corpo físico. Então ele chamou à existência aquilo que para a gente não existia. Muito lindo, muito sutil. E nessa obra aqui, Servidores do Além, de Chico Xavier, a gente destacou aqui o Deus que faz os mortos viverem. Aí tem um capítulo nessa obra, capítulo 18, que chama-se Acendamos a Luz Divina, ou seja, vamos subir até a luz divina, procurar a luz divina, ir de encontro à luz divina, em que foi colocado: não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Os mortos de verdade não são aqueles que já fizeram a passagem para o mundo espiritual, não. Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Por isso que Jesus falou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque as pessoas que estão vivas na carne, ou seja, encarnadas, mas que não vivenciam o Evangelho, que não estão atentas ao Evangelho, essas pessoas estão mortas. Aí Jesus, em outra oportunidade, diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Porque a vida verdadeira, ela não depende da morte do corpo físico. Não, a vida verdadeira é a vivência do Evangelho. Essa é que é a vida. Então quem está encarnado, mas que não segue o Evangelho, está morto. Está morto. Muito lindo isso aí, muito linda essa passagem, né? Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. São essas pessoas que passam pela vida totalmente alheios, distraídos da realidade do Evangelho, da realidade do Espírito, tá, gente? Aí aqui, Paulo ele começa a falar acerca dessa fé viva, né? Ele vai se aprofundar mais nessa fé viva. Ele vai dizer, a partir do versículo 18:
E em esperança ele acreditou contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, segundo o que se lhes havia dito: assim será a tua descendência. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque Abraão, quando ele recebeu a revelação divina de que ele seria pai de uma descendência maior do que as estrelas do céu, ele já era idoso. Abraão já estava perto dos 100 anos. E mesmo assim, ele acreditou. Ele não duvidou. Ele acreditou. Então, por isso que ele escreveu: e em esperança, ele acreditou contra a própria esperança. Porque ele já era idoso. Como é que ele seria pai de uma descendência maior do que as estrelas do céu se ele já era idoso, né? E sem enfraquecer na fé, ele considerou o seu próprio corpo já amortecido, porque ele já tinha quase 100 anos, e a velhice da sua esposa Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou na desconfiança, mas tornou-se forte pela fé, dando glória a Deus. Então, apesar dele já ser idoso, ter quase 100 anos, ele não vacilou. Ele acreditou, ele se tornou mais forte pela fé e deu glória a Deus. E é importante também a gente falar nesse termo promessa de Deus. Isso é muito usado hoje em dia. A promessa de Deus para a minha vida, eu acredito na promessa de Deus. Eu vou ganhar na Mega Sena, isso é promessa de Deus, eu sinto. Então, se é promessa de Deus, vai se concretizar. E quem disse que tudo o que a gente quer é promessa de Deus? Aí, gente, a gente tem que ter um discernimento, uma sutileza muito grande, para que a gente não se decepcione. Nem tudo o que a gente espera é promessa de Deus em nosso coração, tá bom? Então é fundamental a gente continuar praticando bem, continuar vivendo com muita fé, dando glória a Deus, sem focar muito nessas supostas promessas de Deus. Porque Jesus, ele vai revelando o nosso caminho pouco a pouco, não é de uma vez. Então, achei importante a gente tocar nesse tema aqui. Aí ele vai continuar. E estando plenamente convencido de que Deus é poderoso para também cumprir o que tem prometido, pelo que lhe foi imputado pela justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nossa causa. Aí ele tira de Abraão e traz para a gente. A quem há de ser imputado, a saber, a nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitado por causa da nossa justificação. Vamos pegar esse último slide aqui, porque a princípio parece um pouco complicado, mas na verdade não é. É bem simples da gente entender. Ele sai lá de Abraão, que foi justificado não por suas obras, mas por sua fé, certo? E traz aqui para a gente, dizendo que nós também não somos justificados por nossas obras. E aí eu recapitulo quais são essas obras. São as obras dos espíritos puros, porque nós ainda somos espíritos que ainda temos o mal em nós. Então nós não somos justificados por nossas obras, mas sim por nossa fé, pela graça de Deus. Então ele tirou de Abraão e trouxe para a nossa realidade. E ele diz que a nossa crença em Jesus nos salva, porque é essa crença quem vai nos modificar, nos transformar, nos tornar pessoas cada dia melhores. Aí ele vai dizer outro tema muito importante aqui, que é Jesus ressuscitado por causa da nossa justificação. Foi entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitado por causa da nossa justificação. Aí muita gente fala, o sangue de Jesus nos salvou.
Isso é muito perigoso, porque isso leva ao comodismo. Jesus entregou a sua vida para nos salvar, então as chagas de Jesus nos salvaram. Quando na verdade o que vai nos salvar é o nosso esforço no bem. É o nosso esforço. Mas por que se crê? Por que Paulo escreve que ele foi entregue por causa das nossas ofensas? Porque Jesus encarnou num planeta em que o mal domina. Então ele foi entregue como um cordeiro de Deus para lobos devoradores, que somos nós, entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitado por causa da nossa justificação. Por quê? Porque o exemplo do Cristo deve ser seguido por nós, para que nós sejamos justificados por nossa fé. Se eu creio em Jesus de verdade, não aquela crença cômoda, mas aquela crença viva, ativa, eu vou me modificar para melhor, eu vou me transformar, eu vou me converter de verdade, eu vou começar a praticar o bem e eu serei justificado por essa fé em Cristo Jesus. Não por minhas boas obras, porque elas ainda não existem. O que eu faço é muito pouca coisa. Por mais que eu me esforce, minhas obras ainda são migalhas, frente às obras dos Espíritos puros. Mas a minha fé me justifica. Apesar de eu ainda ser mau, a minha fé em querer ser bom me justifica. Essa fé em Jesus que causa a nossa justificação. Estão compreendendo a sutileza das palavras de Paulo e que não tem como a gente compreender perfeitamente isso sem a chave da doutrina espírita, sem a chave da reencarnação, sem a chave da diferença entre espírito puro, espírito superior, espírito bom e espírito imperfeito? Não tem como a gente compreender essa sutileza sem essa chave. Se não for essa chave, a gente se perde nas palavras de Paulo. A gente se perde, porque são palavras extremamente sutis. Aí se a gente for ler na literalidade, isso que a gente estudou hoje, a gente poderia interpretar que, eu creio em Jesus, então vou ficar em casa sem fazer nada. Só crendo. Quando na verdade não é nada disso que Paulo fala aí. Então essa chave da doutrina espírita, ela é linda, tá? Para que a gente compreenda essa sutileza desse cristianismo puro, verdadeiro, sem deturpações. Gente. E chegamos ao final do nosso estudo hoje, né? Com essa frase também do Paulo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele. Quando a gente tem esse contato mais íntimo com Jesus, a gente encontra Jesus de verdade, não aquele Jesus deturpado, mas aquele Jesus puro, vivo. Em verdade, a gente se encontra nele. Então, meus irmãos, o nosso muito obrigado. Na semana que vem, nós não estaremos aqui para o estudo das cartas de Paulo, faremos uma pausa devido motivo de viagem, mas daqui a 15 dias, se Deus quiser, voltaremos com o estudo do capítulo 5 da carta aos Romanos. Eu rogo ao nosso Senhor Jesus Cristo que te abençoe, te acompanhe em tua vida, que toda essa pleiade de bons espíritos possa te iluminar, a você e aos seus amores. Um grande abraço, que Jesus te abençoe e que Deus seja louvado.